Olá a todos, vamos dar sequência aos trabalhos, analisando agora algumas evidências que podem confirmar o processo de transformismo e direcionar a ideia de evolução ou não. A primeira delas seria o estudo dos fósseis. Então eu tenho organismos que eram extremamente diferentes do que nós temos hoje, tamanhos diferentes, formatos diferentes. O processo de fossilização, ele tem alguns pré-requisitos. Por exemplo, é muito mais fácil fossilizar partes duras, porque elas demoram mais para serem decompostas do que as partes moles. As partes moles também podem ser preservadas no processo se elas forem rapidamente protegidas por cinza vulcânica, como no exemplo da erupção de Pompeia, ou por gelo ou resina, como por exemplo na formação do âmbar. Essa proteção também é importante se for de sedimento fino. Quanto mais fino for o sedimento, a areia, o grão, mais fiel será essa informação. Os fósseis em camadas mais profundas serão geralmente os mais antigos. Também teremos como fósseis restos, marcas deixadas pelo organismo. Então eu posso ter processos de formação de moldes e contramoldes. Então, a impressão deixada por uma concha no sedimento, ou de garras deixadas numa árvore, ou de pegadas no solo, tudo isso ainda me traz informações sobre como era, qual o tamanho daquele organismo em um determinado momento. Aqui a gente consegue ver nessa imagem a distribuição de alguns fósseis, como alguns se distribuíram em todos os ambientes, outros foram mais restritos na sua distribuição. E por quanto tempo na história da Terra eles existiram? Até mesmo aqueles que coexistiram. A gente percebe que B coexistiu, ou seja, existiu no mesmo tempo que C, e C, por sua vez, também coexistiu com D. Eu vejo que na mesma camada de tempo em que eu encontro o marrom C, eu encontro o verde D. Por isso que olhar para uma paisagem como essa é uma verdadeira viagem no tempo. Ela vai me revelar que alguns organismos, algumas espécies, eu só consigo encontrar fósseis em camadas mais profundas no solo, que podem remeter a um determinado período histórico, cambriano, devoniano, mississippiano, pensilvaniano ou permiano. Enquanto que fósseis humanos, por exemplo, eu só conseguiria encontrar em camadas muito superficiais no solo. Outra evidência seriam as provas bioquímicas. Neste caso, eu posso fazer uma comparação molecular entre os organismos. E quanto mais próximos forem essas características, maior deve ser o seu grau de parentesco. Por exemplo, quando eu comparo o número de aminoácidos de uma proteína super importante no processo de respiração celular, chamada de citocromo, e eu vejo a sequência de aminoácidos dessa proteína nos seres humanos e nos chimpanzés, eu percebo que não há nenhuma diferença. São os mesmos aminoácidos. Também pudera. Seres humanos e chimpanzés fazem parte não só do mesmo reino, como do mesmo filo, classe, ordem, família hominídea. Então, o grau de semelhança entre eles é muito grande. Já quando eu comparo com a baleia, que apesar de ser do mesmo reino, do mesmo filo, da mesma classe mamália, não é da mesma ordem, muito menos da mesma família, eu já percebo que existem 8 aminoácidos diferentes na mesma proteína. Quando eu comparo com as aves, que são do mesmo reino animal, do mesmo filo cordato, mas não são da mesma classe, nós somos mamíferos e eles são aves, o número de aminoácidos diferentes aumenta. Quando eu comparo com peixes, aumenta mais ainda. E fungos que nem do mesmo reino são, mas possuem o mesmo aminoácido, vão chegar a ter 41 aminoácidos diferentes para formar a mesma proteína. Isso nos diz algumas coisas. Primeiro ponto,
Se todos eles têm a mesma proteína, é porque todos deles devem ter herdado a informação genética para produzir essa proteína de um ancestral comum. Entretanto, se essa proteína existente em todos não tem a mesma sequência de aminoácidos, a própria proteína ela passou por transformações, desempenhando a mesma função na cadeia respiratória, mas ela passou por transformações, enfraquecendo a ideia de fixismo e fortalecendo a ideia de transformismo. Essa análise bioquímica que está sendo feita neste exemplo com proteína, também poderia ser feito com sequência de nucleotídeos num ácido nucleico, num DNA, por exemplo. Uma outra evidência seria a embriologia comparada. Nós percebemos que nessa imagem, cada coluna representa um animal diferente, que em cada linha estaria na mesma etapa do desenvolvimento embrionário. Então, começando de baixo para cima, nós percebemos que desde o óvulo fertilizado, cada animal diferente já apresenta diferenças não tão significativas, ao ponto de você já supor qual animal seria. Na segunda linha de baixo para cima, a gente observa as últimas clivagens, ou seja, eu estou na etapa de mórula praticamente, percebo que há diferenças, mas ainda não consigo deduzir qual é qual. Na terceira linha de baixo para cima, eu percebo que ele já tem segmentação. E na quarta linha de baixo para cima, eu percebo que já existem fendas branquiais e membros anteriores formados. Agora, as diferenças elas se acentuam. E mesmo assim, para aqueles que tentarem encontrar realmente um destino final, para aqueles que tentarem identificar qual animal seria esse, ainda teria dificuldade. Se nós ajudarmos um pouco, vamos aqui perceber que ele já está com membros anteriores e posteriores formados, mas eu ainda não consigo definir e posso até me surpreender com o resultado final. O que é que essa tabela nos revela? Essa tabela nos revela, por exemplo, que num período de 9 meses, no nosso caso, na nossa gestação, 9 meses, nós éramos extremamente semelhantes a um macaco, gambá, lagarto, salamandra, tubarão. Tão semelhantes, claro, havia diferenças, mas tão semelhantes que você não conseguia determinar, diferenciar quem seria quem. Vou te dar mais evidências disso. Observe que num período de 8 meses aproximadamente, você tinha caudas como um tubarão. Você tinha fendas branquiais como um tubarão. O seu primeiro esqueleto, já por volta dos 7 meses, o seu primeiro esqueleto, ele era cartilaginoso, como o tubarão. Você tinha membranas interdigitais, ou seja, membranas entre os dedos, como anfíbios, como sapos. Então, isso nos mostra como nós éramos extremamente semelhantes, mas não mantivemos essa característica. Passamos por transformações. E outro ponto, mesmo tão diferentes, um peixe como um tubarão, um anfíbio como a salamandra, um réptil como um lagarto e mamíferos como o gambá e o macaco, mesmo tão diferentes, todos nós tivemos as mesmas etapas no desenvolvimento embrionário. Óvulo fertilizado, formação de mórula, blástula, gástula, desenvolvimento de membros anteriores e posteriores, mesmo para um peixe. E se nós temos informação genética para essas características, isso significa dizer que nós devemos derivar de um ancestral comum. Outra evidência seriam as provas anatômicas. As provas anatômicas que particularmente falam de órgãos vestigiais. Esses órgãos vestigiais seriam estruturas pouco desenvolvidas no nosso corpo, mas que eu poderia encontrá-las bem desenvolvidas em outros organismos. Como, por exemplo, o apêndice. O nosso apêndice, que fica no lado direito inferior do abdômen,
que tem um tamanho aproximadamente de um dedo midinho, que tem poucas funções para a nossa sobrevivência, uma evidência disso é que ele poderia ser extirpado, retirado do nosso corpo, através de um procedimento cirúrgico, e nós poderíamos continuar vivendo o resto da vida muito bem. Obrigado. Esse apêndice, em outros organismos, ele é muito mais importante. Nos herbívoros, por exemplo, ao invés de ter um tamanho de um dedo midinho, ele chega a ter 40 centímetros. Então, ele tem uma importância significativa. Professor, qual a importância disso nesse momento? Ora, claro, se em alguns organismos ele tem 40 centímetros e o outro ele tem cerca de 10 centímetros, isso significa dizer que essa característica ela não se manteve fixa ao longo do tempo. Ela passou por transformações. Um outro exemplo são os músculos auriculares. Nós não conseguimos mover a orelha tão bem quanto outros parentes, cachorros, gatos, elefantes. Mas o fato de todos nós ainda termos esses músculos, isso indica que essa característica não se manteve fixa ao longo do tempo. Ela também passou por transformações. Pelos na região peitoral. Você pode comparar um europeu, que é tipicamente mais farto de pelos na região peitoral, e um indígena, que seria mais carente desses pelos. Mas todos eles têm. É uma característica de mamíferos, na verdade. Entretanto, é uma característica que não se mantém fixa. Ela pode se transformar até mesmo dentro da etnia. Vértebras coxígenas. As vértebras que em outros animais são grandes e se desenvolvem numa cauda, e em nós isso não acontece. Essas características evidenciam ainda uma outra coisa. Significa dizer que, apesar de todos termos a característica, por mais que ela tenha passado por transformações ao longo do tempo, significa dizer que nós herdamos essa característica de um ancestral. E todos nós então teríamos um ancestral comum. Essas características também podem ser uma evidência de como teria ocorrido o processo evolutivo, através de duas estratégias, uma convergência ou uma divergência adaptativa. Repito, uma convergência ou uma irradiação adaptativa. Veja bem, a ideia de irradiação é a de que, a partir de um ponto, eu irradiei para vários diferentes. Muito bem, é o que nós teríamos aqui nesse exemplo. A irradiação adaptativa, ela ocorre como, a partir de um ancestral comum, os seus descendentes teriam irradiado para viver em ambientes diferentes, como na água, como no caso da baleia, no ar, como no caso de um morcego, na terra, como tetrápode, como no caso de um cavalo, ou como bípede, como no caso dos seres humanos. Mas a evidência de que todos eles vieram de um ancestral comum é que os membros que possibilitam ele voar, caminhar, nadar ou segurar uma caneta têm a mesma origem. São as mesmas estruturas ósseas. Observem todos eles em laranja, um osso do braço chamado húmero. Depois, em rosa e azul, ossos do antebraço, chamado de rádio e ulna. Depois, em amarelo, os ossos do carpo. Em vermelho vivo, os ossos do metacarpo. E em verde, ossos da falange. Todos eles têm, apesar de apresentarem formas bastante diferentes. Isso é uma evidência que, apesar de termos a mesma origem, para poder viver em ambientes diferentes, esses órgãos tiveram funções diferentes. É o que nós chamamos de estruturas homólogas. Homo, que quer dizer igual. Igual, origem, apesar das funções serem diferentes. Órgãos homólogos nós teremos em processos de irradiação adaptativa, em que a partir de um ancestral comum, eu irradiei para me adaptar a ambientes diferentes. Esse é um exemplo da irradiação adaptativa.
como a partir de um ancestral comum, eu pude passar a viver em árvores, ou na terra como tetrápodes, ou exclusivamente na água, como no caso da baleia, ou na água podendo fazer incursões na terra, como uma foca ou um leão marinho, ou completamente na terra, ou planando, como no caso de um esquilo, que está voando, como os morcegos. Uma ideia oposta é a ideia da convergência adaptativa. Neste caso, significa dizer que ao invés de partir de um ponto, eu partir de vários pontos distintos, eu tenho origens distintas, mas convergi para viver no mesmo ambiente. E se eu passei a viver no mesmo ambiente, significa dizer que eu devo ter estruturas corporais que viabilizem a vida nesse ambiente. Por exemplo, comparação de uma asa de um inseto com a asa de uma ave. Os dois podem voar, porque têm asas. Os dois podem viver no ar, porque têm asas. Mas a origem dessas asas é completamente diferente. Enquanto que a asa de uma ave é o seu membro anterior, a asa do inseto não. Ela surge do dorso, como se fosse o cavalo mitológico Pégasus. Ela não é um membro modificado com a função de voo. Ela tem uma origem diferente, apesar deles terem convergido para viver no mesmo ambiente. Quando isso acontece, nós chamamos essas estruturas de estruturas análogas, onde uma analogia acontece quando eu comparo estruturas que não são completamente diferentes, mas também não são completamente iguais. Não são completamente diferentes, porque terão, neste exemplo, a mesma função, voar. Mas não são completamente iguais, porque as estruturas que permitem o voo são estruturas de origem bem diferentes. Esse exemplo aqui evidencia um processo de convergência, como um anfíbio, um réptil e um mamífero convergiram para viver no mesmo ambiente, apesar de utilizarem estratégias diferentes para a respiração aérea. Este outro exemplo nos mostra agora um mamífero acima, como o tigre dentes de sabre, que por conta de um ambiente em que ele seria um predador, ele desenvolve grandes dentes que chegam a ficar fora da boca quando ele fecha a boca. Abaixo nós temos um marsupial. Esse marsupial seria um parente do timbu, um parente do canguru, um parente do koala. Seriam seus parentes mais próximos. Que também, para poder se adaptar num ambiente de competição e predação, desenvolveu caninos muito grandes. Caninos que, inclusive, quando fecha a boca, ele teria uma bolsa, uma estrutura que guardaria esses grandes dentes dentro da boca. A origem dessas estruturas, ela é diferente, mas eles convergiram para viver no mesmo ambiente. Resultado dessa convergência evolutiva é a estrutura de órgãos análogos. Um outro exemplo disso, nós teríamos o tatu e um tatuzinho de jardim. O tatu é um mamífero e o tatuzinho de jardim é um artrópode crustáceo. Veja a diferença, veja a distância entre os filos, mas os dois apresentam estruturas adaptativas de proteção muito semelhantes. Outro exemplo disso, mamíferos como o golfinho, peixes como o marlim e aves como o pinguim, apesar das origens serem bem diferentes, todos eles convergiram para viver num ambiente aquático e por isso precisam de órgãos que desempenhem a mesma função, a natação. Veja agora o braço de um ser humano, a nadadeira de um golfinho, a asa de um morcego e a asa de uma ave. Todos eles são a mesma estrutura, membro anterior, mas desempenham funções diferentes, funções específicas.
todos eles teriam a mesma origem, mas com funções e formatos diferentes, caracterizando um órgão homólogo por irradiação adaptativa. É isso, pessoal. Bons estudos. Nos encontramos na próxima.